Oi, gente! Estamos aqui então para mais um Café com as Amigas e hoje a nossa amiga ilustríssima Pri, que veio nos prestigiar hoje. Ela que é escritora, artista, professora e chave importantíssima de uma aliança que existe entre Rolândia, Cambé e Londrina. Nós estamos muito felizes, né, amiga? De ter verdade. O meu desejo é que o Senhor fale aos corações tudo aquilo que Ele já falou no nosso. Sim. É novo para nós esse tema, nós estamos sedentas para aprender mais, apesar de já estar ali aprendendo com a Pri. Eu sei que o Senhor vai acrescentar mais em nós. Então, Pri, por favor, se apresenta. Eu me chamo Priscila Barbão, como as meninas falaram, eu sou artista plástica. Eu já escrevi um livro para a glória e honra do Senhor. Eu sou casada há 15 anos com o Adriano. Tenho 3 filhas maravilhosas, a Manu, a Isa e a Rafa. Emanuela, Isabela e Rafaela, as minhas elas, né? A Angélica tem as Marias e eu tenho as elas. Então, eu estou muito feliz por esse convite, por estar aqui com as meninas, podendo compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Vamos para a nossa primeira pergunta, que é como que foi a sua história? O tema de hoje. Verdade, o tema de hoje, gente. O tema de hoje, então, é um tema... Não, só continua. O tema de hoje, então, é arte profética. E eu não sei se vocês já ouviram falar. Amiga, sabe, você tem a sua lembrança quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre arte profética? Foi depois que eu cheguei na tela. Assim, eu segui uma mulher no Instagram, mas assim, gringa. Então, eu até compartilhava alguns quadros que eu achava lindo e é uma coisa maravilhosa de se ver. Porém, muito leiga, não sabia. Eu só achava, eu queria um quadro de leão. Acho que é geral, né? Todo mundo quer ganhar um quadro, mas não é assim, né? Não que você quer que você ganhe um quadro. Até porque depois que você entende o que é um quadro, talvez você nem queira. É verdade. Ganhar um quadro, por exemplo, tem um último que ninguém tá querendo. Ninguém quer querer. Mas eu também, eu tava até olhando a minha nuvem e eu tenho muita imagem e o nome da minha pasta de salvos era arte profética. Mas não que eu soubesse o que era. Só que eu via aqueles quadros, aquelas pinturas, e eu não conseguia dar um nome assim. Então eu chamava de arte profética, porque me ministrava no espírito. E aí eu fui salvando, mas agora, depois que a gente foi pra igreja, aí que eu fui entender um pouco mais. E assim, ainda leiga. Esses dias eu fui descobrir que o 6 é o número do homem, hein? 6 é o número do homem. Quando você sonhar com 6, já discernem aí, ó. 6 é o número do homem. Mas, então tá, fala pra gente então, Pri, como que foi a sua história com o tema de hoje? Então, assim como vocês, eu também era muito leiga no assunto, por incrível que pareça. E sempre teve esse dom muito latente, porque eu acredito que é um dom liberado do céu mesmo. Então, desde pequenininha, assim, eu sempre tive esse dom, assim, A minha mãe, ela era professora de pintura, ela dava aulas de pintura na nossa casa. E só de ver ela ali ensinando as alunas, eu aprendi a pintar, apenas olhando, por causa do dom. Eu acredito que a minha família é uma família de artistas, assim. Essa parte de trabalhos manuais, eles têm muito isso, né? Então, eu acredito que foi uma herança, né? Assim, é um dom do Senhor que foi liberado sobre a minha família. Mas nunca pensei em usar isso profeticamente, né? Isso era um plano do Senhor mesmo. Então eu vivi ali naquela adolescência, sempre fui cristã, sempre assim, a partir desde criança. E ali eu vi assim, as mulheres da minha família se convertendo e sendo libertas de vícios, assim, e aquilo foi tão lindo. Eu ver, só que é aquilo, né? Como fala em Jó, eu conhecia um Deus apenas de ouvir falar, de vê-las vivendo, né? Todo esse testemunho delas gerava. E eu lembro que ali na minha adolescência eu me distanciei bem disso, nunca mais usei esse dom para nada, até que a gente se mudou para a Itália e lá foram grandes homens de Deus. E eu via que eles carregavam algo diferente, e eu queria aquele algo diferente. Então, na verdade, esse chamado, tudo começou através de um relacionamento. Porque às vezes você está procurando tanto o seu propósito, e o seu propósito está dentro do relacionamento com o Senhor. Então, esse é um conselho que eu queria te dar. Eu vejo muitas pessoas assim, né, naquela frenesi, que eu quero saber meu propósito. E eu ali naquela época, a única coisa que eu queria era conhecer o coração do Senhor. Conhecer algo que eu ainda não conhecia. Eu via que eles carregavam uma unção, que na época eu nem sabia que tinha esse nome.
E eu falava assim, meu Deus, eu quero isso. E eu comecei a buscar o Senhor no meu quarto, no meu secreto. Na época, o meu secreto era a minha sala. E eu lembro que após assim, um longo tempo de busca, parece que eu não tinha resposta. Hoje eu entendo que os meus ouvidos não estavam ouvindo o Senhor, mas Ele estava falando, né? Porque muitas vezes você vai para o secreto, principalmente nas primeiras vezes, você acha que você não está ouvindo, assim como Samuel, né? Samuel ele ouvia, mas ele não sabia identificar que era a voz do Senhor. Então ali, eu lembro que um dia, depois de muito tempo ali, eu sempre colocava louvores, tentava ler a Bíblia assim na medida que eu conseguia. Até que um dia eu falei assim, eu acho que isso é só para algumas pessoas. Eu não consigo ouvir o Senhor, então eu vou desistir. Só que daí veio aquele ímpeto assim dentro de mim, eu vou abrir a Bíblia uma última vez. Nossa, que parece mais uma vez. Eu vou tentar a última vez antes de eu desistir. É verdade. E quando eu abri, gente, a Bíblia tem 66 livros, mais de 1000 capítulos. Quando eu abri a Bíblia, eu lembro disso, é uma coisa muito forte assim que eu vivi. Que abriu lá em Daniel 10:12, que fala assim, não temas, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em humilhar-te perante o teu Deus e a conhecer, foram ouvidas as tuas palavras. Então, assim, foi uma questão, Deus estava me ouvindo. Todos os dias que eu estava ali naquele lugar, o Senhor estava me ouvindo. E aquilo me deu um gás, assim mesmo, para continuar buscando, ainda que eu não ouvisse Ele dentro do meu espírito, né? Até que eu fui vivendo as experiências, amadurecendo isso, eu fui entendendo que era o Senhor. Eu lembro que eu comecei a viver assim, coisas tão loucas que eu ligava a minha pastora e falava assim, pastora, eu tô ficando louca! Porque era muita loucura, né? Ainda que eu soubesse que era o Senhor, né? E daí ali, vivendo com o Senhor, foi quando eu casei, tive minha primeira menina. E ali a gente começou a passar por muitas lutas até que a gente voltou embora para o Brasil. E daí vem aquela parte dos processos, né? Então, muitas vezes você está querendo viver o seu propósito sem antes passar pelos processos. E o Senhor, Ele não vai fazer você viver um processo sem antes forjar um caráter, porque Ele não vai te perder para o propósito. Ele quer você. Quando Ele tiver você e o seu coração por inteiro, aí sim, você vai ser um instrumento nas mãos dele, para que você edifique outras pessoas. E pensa num processo difícil, doloroso, que tinha dias assim que eu pensava, que tinha dias, às vezes hoje eu paro e penso e falo, Senhor, como que eu não entendo? Né? Porque se livrar do nosso eu, primeiro começa, né, se despindo, se renunciando às nossas vontades, aquilo que é pecado, aquilo que não agrada o coração do Senhor, e isso já é muito difícil por si só, é muito difícil. E quando você vai entendendo, você vai amadurecendo, né, desenvolvendo esse relacionamento, porque é como se você tivesse um amigo. Eu vejo assim, as pessoas assim, com essa dificuldade, mas o Senhor ele é uma pessoa. E você se relacionar com Ele, você vai conhecendo o que agrada, o que não agrada, tudo que não agrada você vai tirando, né? E você vai se tornando amigo íntimo. Aí, quando chega nessa fase, gente, aí as coisas listas também entram na mesa. Aquilo que todo mundo pode fazer, tudo é lícito. E eu falo que o ministério mesmo, ele nasceu a partir dessa renúncia. Um dia eu atendi em casa, assim, e eu tinha acabado de tirar férias, e daí o Senhor falou assim pra mim, me dá 40 dias, eu preciso que você fique comigo. Ai, quando Deus falou isso, eu já senti que era alguma coisa que iria acontecer. Eu falei, amém, né, 40 dias. Que 40 dias? Tinha ficado um mês de férias, né, tinha acabado de voltar a trabalhar, mas vamos dar esses 40 dias. Quando estava chegando ali na última semana, o Senhor falou assim, filha, me dá seu serviço? Gente, é uma coisa lícita, não tem problema você trabalhar. Não é errado. Não é errado. O problema é se o Senhor te pede como uma renúncia. Aí é um problema. E eu falei assim, Deus, eu não estou acreditando nisso. Porque, na verdade, a renúncia, ela vem para revelar aquilo que está no nosso coração. O Senhor ele já sabe. Só que Ele precisa mostrar para a gente se arrepender e aprender aquilo que Ele quer nos ensinar, né? E ali eu relutei, gente, eu relutei uma semana ali chorando. Aí eu fui falar com o Adriano, eu falei assim, Adriano, Deus está pedindo meu serviço. O quê? A gente vai passar fome, porque o homem já vai ter nacional, né? Ainda que ele sempre pagou as contas, o meu salário é aquilo que ajudava nas coisas assim,
ir passear no shopping, comer fora, essas coisas, né? Então, assim, o básico, né, o necessário, tudo o Adriano pagava. O que excedia isso era o meu salário, aquilo que eu recebia. Aí ele falou assim, ai, pra mim você é doida. Não foi Deus que falou, você não. Mas você tem a liberdade, se você não quiser mais trabalhar, né? Ele me abençoou, você pode tomar essa decisão. Não sei como que a gente vai fazer, mas você tá liberada, né? E eu fui assim, sabe, conversar com ele, Senhor. Meu marido é meu sacerdote. Se ele falar que não, não vou arrumar briga. Se ele falou não dá, Pri, a gente precisa da sua renda. Eu tinha certeza que ele ia falar não jamais. Quando o Adriano me liberou, eu não tô acreditando. É isso mesmo. O próprio Senhor, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Aí eu comecei a chorar. Mas eu lembro que o dia assim, que ficou mais marcado pra mim foi o dia que eu tava ali conversando com o Senhor. E é onde ele revela o nosso coração, né? E foi onde eu falei assim, Senhor, me perdoa. Porque eu falava com a minha boca que eu confiava no Senhor. Mas agora que o Senhor está me pedindo a força do meu braço, meu salário, que eu posso comprar aquilo que eu quero, eu acredito que o Senhor não vai suprir aquilo que eu preciso. Então aí é onde ele te revela e é onde você entra em arrependimento, né? E daí eu lembro que ele me deu aquela passagem de Pedro caminhando sobre as águas, porque Pedro ele sabia nadar. Só que tinha uma tempestade. E mesmo assim ele era ousado e Deus sabia do desejo do meu coração. Porque eu sempre pedia mais no meu secreto, né? Deus, me fala, né? Eu quero ir com você, me chama que eu vou. Só que quando vem esse chamado do Senhor, você fica com medo, né? Meu Deus, mas vai ter uma tempestade. E eu lembro que o Senhor falou assim, renuncie à segurança do barco e vem caminhar comigo sobre as águas para você viver o sobrenatural. E eu lembro dessas palavras, vai vir a tempestade, mas olha nos meus olhos, ou seja, Deus já estava me preparando para um tempo difícil. Olha nos meus olhos e você não vai afundar, e ainda que você afunde, a minha mão vai te puxar nesse lugar, você não vai morrer. E aí eu falei assim, tá bom, a gente faz a prova, né? Se foi o Senhor mesmo, hoje eu vou chegar no culto e o Senhor vai confirmar toda essa palavra. Eu já chego no culto, tua voz me chama, já começou a ler, não tô acreditando. Eu acho que eu nunca chorei tanto no culto. Aí a pastora foi ministrar, Pedro caminhando sobre as águas. Eu falei, não tô acreditando, Deus, o Senhor tá fazendo isso comigo. Te cercou mesmo. Te cercou, assim, não tinha como eu ter dúvida que era o Senhor falando. Foi assim, Deus foi muito claro e específico. E eu lembro que quando eu cheguei lá em casa, eu já comecei a tampar minhas coisas e chorar. Porque assim, Deus, eu decidi entregar e eu não vou voltar atrás. E ali naquele um ano, gente, que processo difícil, porque o que Deus estava moldando no meu caráter, né? A confiança e o confiar ainda que eu não entendesse. Porque eu não estava entendendo nada. Naquela época eu não estava entendendo nada. Eu só tinha uma palavra, para e fica comigo. Mas por que Deus era crítico? Não, nem os grilos eu não ouvia, era nada. Era assim, como você é amigo de Deus, Deus falava comigo sobre tudo. Se eu tocava nesse assunto, era nada, era isso. Então era para caminhar. Eu lembro até que teve uma pessoa que foi lá na igreja, e eu falei, ai Deus, se quiser usar ele vai falar comigo, a gente fica cutucando, espremendo Deus para ver se sai alguma coisa, né? E eu lembro que uma das coisas que ele falou assim, eu te vejo com uma rede de pescadora muito grande e você lança essa rede e traz muitas pessoas na época para a igreja. Eu achava, a minha visão, né? Era a igreja. A igrejinha só ali, não estava entendendo ainda sobre um corpo, né? E eu guardei essa palavra. Eu falei assim, então Deus deve estar me preparando para alguma coisa, né? E passou aquele tempo de um ano, assim. Foi um ano, gente, 12 meses. Que, nossa, quantas provações, assim, que, assim, se eu fosse contar aqui, ia dar um livro, né, um ano de viver. Só que eu lembro, assim, que Deus, ele era muito específico, porque a gente, foi uma situação financeira muito difícil, né, e às vezes eu só pensava, eu nem pedia pra ele, nossa, minha bolsa estragou. Chegava uma pessoa com 2 bolsas, não, 2, era de 2. Nossa, não sei o que, olha, acabou, a gente não tem dinheiro. Então, Deus, assim... E eu lembro que teve uma vez, assim, que foi muito específica, porque eu era muito, assim... eu era sempre muito verdadeira com o Senhor, né? E chegou a atrasar algumas contas de casa. E eu fui brigar mesmo com Deus. Eu peguei as contas assim na mão, fui lá para o meu lugar de secreto e joguei assim, ó. Tá vendo, Deus? Eu podia ir trabalhar e pagar. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas eu não vou trabalhar e pagar porque eu tô aqui de obediência. O que o Senhor vai fazer desse jeito?
No outro dia caiu um dinheiro na conta da Adriane, pagou todas aquelas contas. Aí volta, né, o cozinho arrependido. Deus me perdoa. Então, nesse processo, porque eu falo assim, que Deus ele não tem problema com a nossa verdade, não. Com aquilo que está no nosso coração, ele tem problema com a nossa falsidade, com aquilo que a gente não assume diante dele. Então, ali eu tava brava mesmo. Eu falei assim, eu podia resolver isso aqui com a força do meu braço, eu podia trabalhar e pagar. Eu não precisava do Senhor. Só que o Senhor falou que eu preciso depender de você. Então, aqui, ó, tá aqui, ó. No outro dia ele resolvia. Então, isso foi treinando, que é a minha fé, a minha obediência, a minha confiança, né? Através desses processos. E muitas vezes você está se esquivando desse processo e você está perdendo todo esse aprendizado, que é o depender dele, né? E daí eu lembro que acabou esses 12 meses. E eu lembro que um dia eu estava lavando a minha louça, né, ali. E eu falei assim, ai, Senhor, se você quisesse falar comigo, né, sobre isso, já faz tanto tempo, né, que eu tô caminhando debaixo dessa palavra sem entender. E o Senhor falou assim, eu te parei para mim te reposicionar no seu propósito. Aí eu falei, que propósito? Calma, o que tá acontecendo? Eu não tava entendendo nada ainda. Mas amém, eu guardei aquela palavra, né. E foi assim, ele me deu essa palavra e eu lembro que a gente estava numa transição de igrejas nessa época e o Senhor me falou que não era só uma transição de igreja, era uma transição de cidade. Nossa. E daí eu falei assim, Senhor, minha casa recém-construída, fazia 5 anos que eu tinha construído tudo do meu jeito e Deus falou, não, sai da sua terra, da sua parentela e vai pra terra que eu vou te mostrar. Eu falei, de novo, eu já vim da Itália, agora vamos para outra cidade, mas amém. E eu lembro que começou a ter muitas propostas assim para o Adriano ficar. E eu sempre peço uma palavra para o Senhor para mim me mover, né? E eu lembro que Deus foi muito claro numa palavra assim. Eu abri a Bíblia e falava sobre Abraão, e Deus fala muito comigo sobre Abraão, né? Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Moré. Ai, meu Deus, vou mudar. Então aí, nesse tempo, eu tinha a palavra, só que nada dava certo, gente, para mudar. E isso eu até fiquei assim, Senhor, eu tenho convicção, o Senhor falou que é para mudar e nada acontece. Então, assim, estava sem igreja, esperando a igreja que Deus iria mostrar. E nesse contexto, assim, toda essa loucura, um dia uma amiga minha falou assim para mim, Pri, você pinta uma bandeira para mim? Porque a gente tinha, né, estava nesse tempo de transição e ela é da dança, né? E ela queria uma bandeira de leão. Eu falei, ixi, amiga, eu não pinto mais isso não. Nem mexo com pintura, nada a ver, isso é pra mim. E eu sei que ela ficou uns 3 meses insistindo. E eu falei, ai, Senhor da glória. Aí de tanto ela insistir, eu falei assim, pelo amor de Deus, compra os materiais, traz aqui em casa, vamos resolver pra mim ficar livre, né? E daí ela trouxe. O dia que ela chegou, que conecta esse tecido, os pincéis, quando eu peguei a tinta, assim, passei no pincel e coloquei no tecido, Deus falou, foi pra isso que eu te chamei. Aí eu levei um susto, assim, eu falei assim, pô, calma, Deus, como assim? Porque eu tava nessa mesma situação com vocês. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, Deus, como assim? Porque como que? Não tô entendendo, né? Como que eu vou fazer isso? E eu falei assim, eu nunca vi isso, como? E o Senhor, ele foi muito assim, conciso em falar assim, você vai aprender comigo. Nossa. E eu falei assim, amém, então o Senhor vai me ensinar como me mover, o que fazer, amém. Mas só que ainda assim foi muito difícil, porque era algo muito novo que Deus estava gerando ali, que eu não entendia nada. Mas eu tinha essa palavra, você vai aprender comigo. Eu falei assim, então amém, Deus, o Senhor está comigo. Vamos embora aqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo, né? Essa é sempre a minha oração, Deus, não sei nem o que eu estou fazendo, o Senhor está comigo, então vamos embora. E ali eu comecei a me mover a obediência, ainda estava sem serviço, já com essa palavra de mudança. E eu falei assim, tá bom, Deus, então eu preciso de, pelo menos, voltar a fazer um curso de pintura. Eu não sei nem por onde, eu não sei pintar mais. A última vez que eu pintei, eu nem lembro quanto que foi, eu nem sei mais pintar. Foi a maior dificuldade para mim pintar o leão lá na bandeira da minha amiga, se deu certo, deu certo. Deu, mas assim, olhando... eu tenho, depois eu mando pra vocês. E foi bem difícil, porque, tipo assim, eu não lembrava mais como que fazia isso. Aí, tá, eu falei assim, eu preciso de um curso, Deus, eu não tenho recurso, mas daí eu já sabia que eu tinha um pai, porque nessa época dos 12 meses, foi algo assim que Deus marcou dentro de mim, foi a minha paternidade, que eu tinha um pai. E eu falei assim, daí eu já ia nele, né? O Senhor, eu tenho um pai e eu preciso fazer um curso, eu não tenho recurso. Aí eu lembro que nessa época eu conversando com meu pai mora em Londres, meu irmão tem bastante família que mora lá.
E então a gente sempre faz essas videochamadas, né? E eu comentei com ele, falei assim, pai, eu tô querendo voltar a pintar pro Senhor. Aí meu pai pegou e falou assim, pode fazer, filha, pode ir atrás de tudo, o pai vai te mandar um dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E no outro dia ele me mandou o valor, que era tipo, exatamente o que eu tinha calculado, né? Aí tá, fui eu procurar esses materiais, e isso é algo assim que eu vivi que foi muito forte, porque Deus ele vai confirmando aquilo que ele chamou na sua vida, ele não te deixa sozinho, né? E eu não tava achando, aí eu lembro que eu fui numa loja e a dona da loja me atendeu. E aquele dia, assim, eu fiquei muito passada, gente, porque quando você decide viver esse passo de obediência, de confiança no Senhor, você vive coisas, né, o infinitamente mais de Deus, aquilo que você nunca pensou, nem sonhou e nem poderia imaginar. E eu tô lá na loja falando com essa mulher e eu falei assim, eu não tô achando os materiais que vai no curso, porque eu iria fazer um curso de pintura, assim, só pra aprender a pintar mesmo, porque eu não sabia. Só pra lembrar o básico. E daí ela começou a encher minha mão de pincel, começou a falar assim, pega isso aqui é bom. Isso, gente, eu tava já contado do orçamento que eu tinha feito, tipo, tava tudo redondo ali. E dela, não, esse aqui também é bom, eu vou, pega esse aqui que esse aqui é bom, né? Eu já tava com a mão assim, cheia de pincel, olhando pra mulher, assim, o que tá acontecendo, gente? Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, eu acho que você tá achando que eu sou doida, né? Eu tava, isso não é normal, né? Aí ela falou assim, é que eu sinto as coisas no meu coração e eu senti que eu preciso te abençoar com esses pincéis. Uau. Aí eu já tava chorando dentro da loja. Eu falei assim, mas como assim? Você vai pra comprar um negócio e você ganha de presente? E daí eu falei, compartilhei com ela, né? Eu falei assim, realmente é um desejo do meu coração pra pintar pro Senhor. Foi pra isso que ele me chamou. Aí ela falou assim, gente, Deus usou a boca daquela mulher que eu nunca tinha visto na vida e falou assim, então minha filha, então isso é uma confirmação que você tá no caminho certo. E daí ainda fui pegar as tintas, né, para começar esse curso. Eu lembro que já tinha dado um valor, que era todo o valor que eu tinha. Eu falei, eu já tava olhando assim, o que eu vou tirar daqui? Porque as tintas tinham lá, né? Que ela não cobrou os pincéis, mas as tintas eu encontrei nessa loja. E daí eu falei assim, pensei comigo, eu falei assim, nossa, eu vou ter que comprar a tela só no outro mês quando meu pai mandar dinheiro de novo, porque não vai dar. Sim. Aí ela pega e me fala um valor bem abaixo, que era o valor das telas que eu precisava comprar. Ela tirou o preço de o que ela ganha e me cobrou só o preço de custo. Ela me abençoou de novo, porque o valor já estava tipo R$149,90, eu tinha R$150. E deu R$84,50. Aí olha que ela falou, R$84,50, mas como assim? Na calculadora já estava R$149 e pouquinho. Mas eu entendi que ela tirou aquilo que ela ganhava para me abençoar novamente. E aí eu lembro que eu cheguei e falei com as amigas, olha só que loucura. Não, então foi para isso que Deus te chamou. E daí eu lembro que eu comecei a pintar, ainda assim, sem saber o que eu estava fazendo. E Deus me conectou com um casal de pastores. E Deus me deu uma visão para pintar para eles. A primeira visão, mal estava começando a fazer o curso, nem sabia pintar. E Deus liberou uma visão, uma palavra. E Ele falou, você vai entregar essa mensagem através de uma pintura. E eu falei, meu Deus, aí entra aquele temor, né? Que responsabilidade. Porque eu falo assim, que é um dom de você transmitir uma mensagem da parte do Senhor de uma maneira diferente. Porque o que tem poder de mudar a vida de uma pessoa é a palavra que sai da boca de Deus. O quadro ele é apenas um memorial. Para quando ela olhar aquele quadro, ela lembrar, Deus falou isso. E aqui a palavra que sai da boca de Deus é que gera essa transformação, né? E daí eu comecei a caminhar, Deus me conectou com pessoas e foi assim, fui aprendendo com eles, escrevendo, até que chegou a hora da mudança, né? E finalmente a gente conseguiu mudar, porque eu na época estava achando que era para Londrina, só que daí essa pastora que Deus tinha me conectado, ela estava conectada com uma outra pastora, e eu já cheguei na igreja assim, pintando. Eu só conhecia a pastora, que era amiga da pastora da igreja. E foi exatamente no dia que foi a Fer, que foi a Si, né, as nossas amigas. A gente até brinca que a gente é do mesmo lote, a gente foi no mesmo lugar, sem se conhecer, no mesmo dia, mas ali eu acredito que já era Deus conectando os propósitos, né? Depois a gente conversando, a gente descobriu, não acredito, a gente estava no mesmo lugar, no mesmo dia, tipo, a Fer de Rolândia, a Cindy também, eu estava vindo de Bela Vista, porque eu morava em Bela Vista, e eu vim só pra pintar, e na época elas acharam que eu era membro da igreja, porque tipo, eu já cheguei pintando isso. Ela é daqui, então eu tinha acabado de chegar. E por causa do testemunho, né, que eu vivia com a minha pastora. Então ela falou assim, tem uma menina que eu conheço, ela pinta, assim, e ela me chamou. E daí foi assim, e ali o Senhor, quando eu pisei aqui nessa terra, o Senhor falou, é aqui que eu quero que você muda. Aí, tipo assim, coisa que estava parada há mais de um ano, a gente condicionou 3 financiamentos. Quando eu pisei nessa terra, Deus falou, é aqui. Com 3 meses e meio a gente ia mudar. Já tinha dado financiamento, achado casa, comprado casa e mudado.
Uau! Porque era sobre Cambé, né? E daí a gente mudou e eu lembro que quando a gente chegou aqui em Cambé, eu e meu marido, a gente olhou pra cara do outro e falou assim, que loucura é essa? Mas eu não sei, as loucuras de Deus não tem. Vocês não têm família ali aqui lá em Cambé, A gente mudou por uma palavra. A minha família é toda de Bela Vista, a do Adriano, inclusive, também. E tem mais essa parte, né? Que nós somos 2 belavistenses que se encontramos na Itália e casamos lá, né? Sem se conhecer. A história. Tem essa parte interessante, né? Então, quando a gente mudou para cá, para essa nova casa ministerial que Deus falou, que era ali, né? O ministério nasceu, assim, de fato mesmo. E eu lembro que eu tinha esse medo das pessoas rejeitarem, porque é algo novo, né? Então, tipo assim, as pessoas não conhecem, né? Mas só que teve uma aceitação tão boa. E daí já começou assim, parece que dá imã, sabe? Deus começou a trazer pessoas com o mesmo dom. E elas chegavam até mim e falavam, Pri, você me ensina? Como que, sabe? Então Deus ele foi conduzindo tudo, mas foi praticamente o ministério, ele nasceu assim. Vamos deixar para as outras perguntas, né? Uau, Pri. Não, mas... Você acabou respondendo a outra pergunta que era como nasceu o chamado. Então foi Deus conectando, te trazendo e mostrando. Sim. A outra pergunta é uma pergunta que eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta. Que é o que é a arte profética, então. E como que isso funciona com você? Sim. Tipo assim, igual você falou que essa primeira vez o Senhor te deu uma visão e você foi e transferiu ela para o quadro. Sim. Ele te dá tipo, a imagem, ele te dá essa palavra no seu coração e aí você... Então, eu vou começar falando, né? O que seria arte profética? Isso. Eu falo assim que para a gente entender esse termo, a gente precisa separar as duas palavras, porque nem toda arte ela é profética. Então, a arte nada mais é que uma forma de expressão. Você se expressa dançando, você se expressa dançando. É uma maneira de você expressar sentimentos, emoções. E o profético é uma mensagem que é transmitida da parte do Senhor. Você vai transmitir essa mensagem para uma pessoa, um grupo de pessoas, uma igreja, né? E esse é o sentido do profético. Deus tem uma mensagem e nós somos o porta-voz aqui na Terra. Então, quando junta, né, a arte profética, seria isso, transmitir uma mensagem, em vez de você só falar, por exemplo, quem tem o dom de profecia, né, ele recebe uma mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai comunicar falando. Então, através desse dom, o Senhor, né, eu falo pela graça dele, ele me permite transmitir a mensagem através de uma pintura. E queria deixar claro isso, né? Que às vezes as pessoas acham que é sobre a arte, mas a arte ela não tem poder de mudar a sua vida. Então, como a arte ela é uma maneira de expressar, eu sou uma adoradora e eu carrego uma mensagem, então eu vou expressar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim através da arte e liberando as mensagens. Então, o que tem poder de mudar a vida de uma pessoa é a palavra que sai da boca de Deus. E eu lembro que nessa época, uma das palavras que Deus me deu, vou ler aqui, que está lá em Abacuque 2, fala assim, o Senhor liberou uma visão sobre o profeta e ele falou assim, escreve a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Então, o poder estava ali na escrita da tábua? Não, estava na palavra que sai da boca de Deus. O que era essa mensagem escrita para trazer clareza? Até quem passar correndo vai ter clareza. Então é para trazer essa clareza da mensagem que Deus quer transmitir, porque muitas vezes, às vezes você não assimila, né? A mensagem, aquilo que Deus está querendo falar, e através de uma pintura talvez você consiga entender melhor aquilo que Deus está querendo comunicar. Então eu falo assim que as telas elas são um memorial da palavra que saiu da boca de Deus. Então toda vez que você vê aquela pintura, você vai lembrar. Sim. E às vezes você está pintando num culto e a gente é mais de guardar imagem do que de guardar palavras. Então eu falo assim que a arte ela já vem como um instrumento. Por exemplo, Deus quer falar algo com aquela pessoa, então ele lembra da imagem, então ela processa aquilo e ela lembra da palavra. Então tudo isso para gerar o quê? A palavra dentro da pessoa. Né? E como que é gerado essas palavras proféticas, né? Às vezes o Senhor me dá uma palavra mesmo na Bíblia e depois ele vai gerando. Ou às vezes ele me dá a visão já completa, eu já sei o que eu vou pintar, né? Por exemplo, dos 4 seres viventes que eu pintei esses dias agora. Eu já tive a visão completa de quem ia na frente, quem, né? O Senhor falou, você vai colocar o boi na frente, depois o leão, depois o homem, depois a águia. Porque o serviço tem que vir antes do governo, né? Você tem que ter um coração de servo. Jesus, que era Deus, ele veio para servir, né?
Então, é um princípio da palavra de Deus que muitas vezes a gente perde, né? Que a gente acha que quando Deus coloca a gente em lugar de governo é para oprimir pessoas, não é pessoas, mas quer dizer que você se tornou o último da fila para servir a todos, né? Então, esse é o padrão de liderança de Jesus. Então, sempre tem motivos específicos para cada elemento estar no lugar. Então, eles carregam essa mensagem para ser transmitida de uma maneira clara, né? Então, às vezes, ele me dá só uma parte da visão, e daí eu tenho que ir cavucando aqui na fonte, né? Como foi com o quadro do Prumo. Eu lembro que quando eu orei, eu falei assim, Senhor, a gente vai pôr uma imagem no quadro. Conforme ela for falando, a gente vai colocando para vocês. Que quadro? E eu lembro que eu orei, eu falei assim, Senhor, o próximo movimento, já tinha acabado de passar, né, o último movimento, eu falei assim, Senhor, qual que vai ser, né, a mensagem do próximo quadro para o próximo movimento? E eu lembro que eu vi um leão rugindo e uma águia voando em cima do leão e eles olhavam para algo. Só que eu não conseguia ver o que era o algo, né? Aí eu fui ler o livro de Amós, estudar o livro de Amós. Aí quando chegou lá em Amós 7:7, eu falei, meu Deus, eu até estremeci, né? Era isso que eu estava olhando, meu Deus do céu. Então daí a visão se completou ali, eu entendi, teve a testificação do Senhor que era isso. Então é assim, o Senhor ele vai dando os direcionamentos de como fazer e eu vou seguindo. Eu falo assim que eu sou um instrumento. Senhor, qual a mensagem que o Senhor quer transmitir? Então aí eu vou seguindo os direcionamentos dele. Geralmente a minha oração, Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E ele fala, você não precisa saber, só me dá a verdade que eu faço. Então vambora. Então é isso. Uma coisa que eu queria perguntar é que assim, talvez quem vai assistir já tenha visto que algumas pessoas ganharam um quadro. Sim. E fazendo a voz de quem vai assistir, você vende quadros também. Como que eu faço para ter um quadro seu? Então, essa parte de receber um quadro é quando Deus tem uma palavra específica para uma pessoa. Então, daí se ele me fala que nesse primeiro chá de mulheres que eu pintei, eu pedi para uma professora, a gente tem esse costume de escrever também uma carta, né, inspirada pelo Senhor, para entregar junto com a palavra. E a gente não se conversa nem sobre a palavra, nem para quem escreve a carta não sabe. Só vê a imagem ali, não sabe a palavra, não sabe nada. A gente não se conversa, não sabe para quem é, não sabe a palavra do quadro. Para o Espírito Santo mesmo trazer essa testificação, tanto para a gente, né, e quanto para a pessoa. Tipo, a gente não se conversa. E eu lembro que eu pedi para uma professora minha, na época eu fazia uma escola online lá no Rio de Janeiro, um pessoal doido lá, que também caminha no profético, aprendi muito com eles. E daí ela falou assim, Pri, enquanto eu estava escrevendo a carta, então ela só tinha a imagem. Eu falei para ela, olha, um coração assim, florescendo, sobre as águas, tá? Era essa, não era a palavra, era só o que eu iria pintar. Mas eu não compartilho com a pessoa a palavra que Deus colocou no meu coração. E daí ela falou assim, Pri, enquanto eu estava escrevendo essa carta, me vinha o nome, Amanda, palavra de conhecimento, né, Amanda. Tem alguma Amanda na igreja que você vai pintar? Eu falei assim, eu nunca fui lá, eu não sei. Só que daí eu já guardo isso, que eu sei que é algo que Deus quer comunicar, né? Então eu já sabia que seria para uma pessoa específica. Aí eu lembro que eu cheguei nessa igreja, que é a igreja que eu congreguei ali em Cambé, e eu não conhecia ninguém. Aí eu falei com a minha pastora, que eu conhecia, que era amiga da pastora, né? Eu falei assim, quem é a pastora aqui que leva pra ela? Eu preciso saber se tem uma banda aqui nesse lugar. Porque eu não sabia. E daí eu fui conversar com a pastora e falei, pastora, tem alguma Amanda aqui, que congrega aqui? Ela falou, tem. Quando ela chegar, eu te mostro. Aí eu, tá bom. E fui lá pro fundinho conversar com a minha pastora, aquela que eu tinha, né, relacionamento. De repente chega assim um grupo de mulheres, bastante gente, e uma mulher com um casaco amarelo. Na hora o Senhor falou, o quadro é pra ela. Sem você saber se ela era Amanda. Mas eu já sabia que era ela. Aí eu fiquei olhando onde ela ia sentar pra mim guardar, né? Aí, uns 2 minutos, chega a pastora, a pastora da igreja, falou assim, Pri, a Amanda chegou, aquela menina de casaco amarelo. Eu falei, se eu tinha alguma dúvida, é pra ela mesmo. Então, assim, o Senhor ele é muito específico. E pra mim, desenvolver esse dom foi muito difícil, porque, tipo assim, eu não conhecia ninguém, sabe o que eu estava fazendo. Só que Deus, ele é muito claro, se essa mensagem que está pintando é para uma pessoa, ele é muito claro. Mas já chegou situações de eu ir pintar em algum lugar e Deus não fala nada. Aí, Deus não falou nada, eu levo o quadro embora. Você pinta e leva embora. Aí, aconteceu, né, um dia eu tava lá, pintando, e Deus não falou pra ninguém. Eu falei, Deus não falou pra ninguém, daí todo mundo ainda veio perguntar, não é pra ninguém, mas Deus não falou nada, ele vai embora. Levei embora. Então, um dia lá em casa, e tô olhando pra aquele quadro. Aí parece que é Deus já, né? Eu ia numa mesa de mulheres lá na casa da Gui, a pastora Guilmar.
E eu tô olhando para ele e pensando na mesa, na hora o Senhor falou assim, você vai levar esse quadro para ali e você vai dar para ela com essa mensagem. Então não era para aquele dia, mas era para uma outra pessoa. Aí eu levei nessa mesa, liberei a palavra e ela ainda falou, né, que era do Salmo 139. Ela falou, Pri, na época a gente não era amiga ainda, a gente estava se conhecendo nessas mesas. E ela falou, esse é o salmo da minha vida. Então, assim, o Senhor ele sempre vai testificando. Era uma fase específica da vida dela. E já como palavras do movimento, que daí esse ano, né, o Senhor direcionou muito os quadros que eu tenho pintado para o movimento, que são palavras que ele tem liberado assim, de alinhamento. Então são para nós mesmo, que vai ficar lá no centro profético. Glória a Deus, né? Da gente poder, graças a Deus, ver ele sempre para nós na palavra. E nesse começo de ano que eu comecei a entender, né? Quando nasceu o movimento, né? O primeiro quadro que eu pintei, o Senhor falou que era para o Fernando, então eu liberei, abençoei eles. Só que a partir desse ano o Senhor começou a liberar palavras específicas mesmo, né? Através das pinturas, sobre o movimento, aquilo que a gente tem gerado no Senhor. Então, até as pessoas dizem, não é pra mim. Eu falei, eu já sei que não é, porque são palavras sobre o movimento. Então, tipo assim, não é pra abençoar uma pessoa, é pra aquilo que a gente tem gerado no Senhor. São palavras assim que, antes da gente continuar, você explica um pouco o que é o movimento? Porque a gente vai falando sobre o movimento, a gente falou sobre lá na mesa com sobre a aliança, ou seja, essa voz, e a gente ainda em nenhum momento explicou o que é pro Fernando. Explicar mais só uma carimbada por cima. Para a pessoa entender assim, quando a gente se refere ao movimento, o que a gente está falando. É que o movimento, ele nasceu assim, a partir de um grupo de amigos. A gente não se conhecia e a Luana, né, a Luana do Seja Essa Voz, a minha mãe morou um tempo em Londrina, ela congregava na igreja da Luana, e aí eu conheci ela, até que a Lu, né, teve uma palavra para ela ir para uma outra igreja, e ali ela conheceu o Fer, e o Fer já tinha tido essa visão, por isso que eu falo que é melhor ele falar, porque a visão do movimento é mais sobre ele, né, que é o líder do movimento. Mas ele teve essa visão geral, assim, que já era gerada no Senhor desde quando ele tinha 12 anos, se eu não me engano, desde pequenininho o Senhor já liberou essa visão. E daí ele via muito a arte profética, que a Lu me conhecia. Então um dia a Lu me ligou e falou assim, Pri, eu tenho um amigo aqui e a gente queria compartilhar uma visão que o Senhor liberou. E a gente vê muita arte profética, eu falei que eu te conhecia, te via muito nisso. E a gente pode marcar uma mesa? Eu falei, vamos embora. Daí nisso, eu falei assim, ô Lu, eu acho que eu vou marcar lá na casa da Ceci, sem assim saber. Porque eu vejo ela nesse negócio aí também. Então, o primeiro mês que fez eu, o Fer, a Luana e assim. Eu lembro que o Fer chegou assim, muito receoso para compartilhar a visão, porque ele não sabia as loucas que ele estava achando na frente dele, né? Ele falou, nossa, eu vou escandalizar as meninas, deixa eu tomar cuidado. Quando ele viu pra gente, era mais louca que ele. Aí ele soltou. Então, assim, conectou mesmo, teve essa conexão de espírito, aquilo que Deus tinha liberado sobre o Fer, sobre a minha vida, né? A comitiva nasceu de uma palavra, o centro profético foi gerado através da e o movimento através do Fer. Então, assim, tudo foi ligando e conectando. Gente, é algo grande. É maior do que nós, assim, maior do que eles, né? É grande. Mas, assim, para resumir, né, depois que o Senhor nos conectou, a gente começou a buscar em oração sobre como se mover, mas é um grupo de amigos de Jesus que está ali disponível para saber das próximas direções. Senhor, o que o Senhor tem para esse tempo, para essa geração? O que o Senhor quer de nós hoje? Então, para acessar o coração do Pai e trazer existência aqui na Terra. Então, quando a gente está ali no movimento, orando, intercedendo, adorando, para adentrar nas regiões celestiais e acessar o coração do Pai e ser obediente, né? E se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre o movimento, tem o Instagram deles e tem também a comitiva profética. E lá no primeiro dia de comitiva profética foi bem explicado assim, em uma mesa maravilhosa, como que foi a visão de tudo isso que Deus está fazendo. E é maravilhoso. Mas era só porque a gente vive falando o movimento específico. Eu acho que as pessoas... linkzinho ali embaixo. Para você ver mais interesse, né? Mas só para concluir a pergunta, antes da gente ir para as perguntas mesmo, que essa era só a lista. E se eu quiser comprar uma arte sua, eu tenho esse acesso? Tem um lugar onde eu posso escolher uma arte sua e comprar? Sim, então, eu já fiz muito isso. Mas hoje, para esse tempo, o Senhor tem retrocedido bastante. Eu acredito que as encomendas foram para um tempo para ele desenvolver o dom, o chamado, a mensagem.
Mas hoje já, assim, aquilo que ele tem me pedido é mais, assim, para estar nas escolas, gravar as escolas, estar no movimento, né, nessa questão de responsabilidade. Então, por hora não, você não vende quadro. Agora não mais. Mas esses últimos 4 anos, sim, e Deus me conectou com pessoas, e era assim, gente, eram pessoas específicas, Deus não faz nada por acaso. Mesmo e eu comecei assim, uma menina lá de Pernambuco achou meu Instagram. E eu tava bem no começo, não sabia nem o que eu tava fazendo, né? Hoje já faz 5 anos aí que eu caminho, então eu ainda continuo não sabendo muito o que eu tô fazendo, mas assim, desenvolvendo um pouquinho, né? Ainda continuo, né, me movendo em temor e obediência, mas tem uma caminhada, tem uma certa experiência ainda que a gente precisa continuar sendo dependente do Espírito, né? E eu lembro que lá no começo, essa mulher, ela me achou, chama Gabi, lá de Pernambuco, uma amiga que o Senhor me conectou, e ela teve uma visão numa vigília, e Deus pediu para que ela colocasse isso numa pintura, Deus foi muito específico, e que ele queria numa pintura para que ela lembrasse daquele dia, daquela palavra que tinha sido liberada. E daí ela ia pedir para uma artista local lá da cidade, e naquela semana ela tinha achado no Instagram. E daí na hora nós conseguimos a pedir para aquela menina do Instagram, lá de Pernambuco, eu tô aqui no sul do país, e veio ela, né, pelo Instagram. Ela, eu falei, não faço encomenda. Eu não faço, mas só que era propósito. Até hoje ela é minha amiga, até hoje. Quando ela fala assim, Pri, tem uma palavra pra você, eu até lembro assim, que eu já sei que é pontual, específico. E daí, Deus tinha falado pra ela vai recusar, você vai insistir. Você vai insistir porque é ela que precisa. Porque era o desejo do Senhor mesmo que eu começasse a me mover pra mim aprender. Então foi por um tempo. E daí, nossa, era uma divisão, era 4 rolos que formavam um, gente. Foi bem fácil, bem simples. Ela só fez uma bolinha assim, dividiu em 4 e colocou leão, homem, árvore. Tipo assim, cada pedacinho, e eles têm que formar um rosto. Nossa, você tem? Eu tenho, depois eu te mando, tá lá no meu Instagram. Então, assim, foi uma pintura bem difícil, eu fiquei uns 40 dias enrolando ela. E dela insistindo, ela é bem insistente. E quando eu falei assim, pelo amor, então assim, no começo eu sempre fui muito insegura com isso. Então Deus ele foi usando amigas assim, na insistência, pra romper na insistência, né? E daí até que eu falei assim, meu Deus, a mesma coisa da bandeira, né? Do jeito que eu nessa chamada. Pelo amor de Deus, me passa essa visão que eu vou pintar, pra, tipo assim, pra me ver logo. Só que daí, a hora que eu estava fazendo, o Senhor começou a me mostrar que realmente Ele queria que eu me movesse nisso, né? E até por um tempo, ano passado, o Senhor falou assim, ó, esse ano você não vai cobrar valor, você vai pintar das pessoas que eu te mandar, e foram pessoas assim muito específicas mesmo. Ah, você cobra uma oferta. Deus, esse ano, Deus pediu para mim cobrar uma oferta. Eu já cheguei, na época eu já cheguei a cobrar, porque materiais de pintura, eles são muito caros. Sim, eu comprei uma vez pra deixar as meninas brincarem, se desenvolver. Caríssimo! Caríssimo! E essa parte profissional é muito mais cara, né? Então, um investimento assim de algumas telas e pincéis, aí você gasta R$500 e não compra nada. Então, assim, é um investimento bem alto. Então, no começo, foi mais para mim ter esse recurso de estar pintando, desenvolvendo o dom e ter um recurso ali para estar comprando pincéis, tintas, né? Então, acredito por um propósito. Esse ano, eu já sinto que, eu até já falei, o último quadro que eu pintei, uma pastora lá de BH, e ela tem um grupo muito grande, assim, de mulheres que ela lidera, e eu já falei pra ela, eu falei assim, pastora, por favor, o seu foi o último, acredito que desse ano, porque agora a gente está fundamentando, né, o movimento, as alianças, centro profético, né, que daí a gente vai fazer uma mesa, então, o Senhor falou que o meu foco tem que estar nessa fundamentação e as pinturas aí vão ser voltadas para o movimento mesmo, de palavra de alinhamento mesmo. A papelaria é sua. É do meu marido. Eu falo, é nossa, porque a gente ama sua carne, mas é mais do meu marido. Mas não tem os quadros, então, mas tem a papelaria. Que tem o acabamento de Bíblia, agenda, vai ficar o arroba aqui, se você quiser, ainda assim tem essa opção. E você também, antes de voltar para a pergunta, eu devia ter anotado, você também tem a escola agora habilitar, né? Isso. Já teve, essa é a terceira turma. Não, as outras 2 escolas que eu formei era a escola de arte profética para ensinar as pessoas a se mover, quem tem esse dom, esse chamado, para elas aprenderem a se mover, né? Aquilo que o Senhor compartilhou na minha vida, esses 5 anos, né? Porque eu vejo assim, que tem muitas pessoas que Deus está chamando e separando para esse tempo, né? Para transmitir uma mensagem através das artes, mas elas não sabem como começar, elas não sabem como fazer.
Então, a escola, eu comecei as 2 escolas presenciais, né? Eu formei uma em Cambé e uma aqui em Rolândia, e agora eu estou gravando a escola online já, porque eu vejo, assim, que é uma fome, né? Das pessoas de aprender sobre isso. Então, assim, para saciar, e daí o Senhor me deu uma palavra, realmente, que era para mim começar. Então, a gente está nessa luta, né? Porque é difícil, né, gente? Depois que tiver tudo gravado, você vai abrir para pessoas no YouTube que quiserem, de outros lugares? Eu não sei ainda como que eu vou fazer, mas, assim, vai ser um curso online para a pessoa assistir e aprender a se mover, né? E uma das medidas que o Senhor me deu, assim, sobre essa escola de arte, é que assim como nós temos uma impressão digital, né? Porque daí o Senhor falava assim comigo, desde quando eu comecei a escola, não era sobre criar um padrão. Né? Por exemplo, cada um é diferente, gente. Cada um carrega uma essência, a essência que ele colocou, né? E lá em Gênesis 1:11, eu gosto muito desse versículo, e eu até fiz o devocional, né, sobre árvores, fala assim, e frutifique segundo a semente que esteja nele, ou seja, existe uma semente que Deus colocou na nossa vida. Então, quando a gente decide morrer, ela vai frutificar segundo a vontade do Senhor, aquilo que Ele colocou, a identidade que Ele colocou, né? Nós temos a identidade já prova que nós não somos iguais. E quando eu fundo a minha identidade, a Ana dela, a Angélica dela, a gente se complementa, a gente se completa, né? Então, a escola, ela veio assim, Deus me deu os temas específicos, mas cada um vai fluir na sua identidade. Então, tipo assim, saíram palavras muito específicas para cada um. E daí eu falei assim, Senhor, tá, mas no presencial, isso aqui eu consigo ajudar eles. E como que isso vai ser no online? Vai ser pela graça, a pessoa vai ter que buscar na fonte. E eu percebo isso nas pessoas, por exemplo, na escola, mais que você tem o dom profético, as pessoas, elas tendem e muito buscar em você, a revelação, né? Mas eu sempre falo, vai orar, eu te apresentei um caminho, a fonte é ele. Eu não sou a fonte, eu sou limitada. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele é uma fonte limitada, está com você 24 horas por dia. Quem melhor para te aconselhar e te ensinar, gente? Não tem. Então, para que realmente assim, gere isso, das pessoas buscarem na fonte, e daí a escola vai vir para te ensinar a mover de uma maneira genuína, e muito na palavra, né? Vai trazer o fundamento, mas não vai trazer um padrão. Não existe uma forma, uma receita. Não, vai trazer um fundamento na palavra de Deus para você frutificar segundo a sua espécie, segundo a sua essência. Você pode liberar o seu canal do YouTube ou ainda não? Tá, já tá liberado. Já, então a gente vai deixar o link, e aí quem quiser ir lá ver, já tem algumas coisas lá bem legais, até sobre o livro dela, os Deus Criadoriais, se você quiser. Lá também tem o link para acessar, para quem quiser comprar. Tem. E é isso, vamos voltar então com as perguntas. É muita coisa. Pri, fala pra gente então, o que a Bíblia fala sobre o profético? Então, o profético é uma mensagem transmitida do coração de Deus, transmitida através de um porta-voz, né? E eu falo assim que tem uma medida para você fluir, porque antigamente o dom de profecia era diferente a maneira de você se mover no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Então, se as pessoas não conhecem isso, elas são enganadas muito fácil, né? Porque a medida do Antigo Testamento era, se eu envio, e nem todo profeta profetiza, tá, gente? Antigamente eles profetizavam a palavra. O dom de profetizar é um dom do Espírito, o profeta é um chamado de Cristo, né? Tem a ver com aquilo que você é. Por exemplo, João Batista, ele foi um profeta que ele preparou um caminho, é sobre isso. Ele nunca profetizou, mas ele preparou um povo para a chegada do Messias, né? E a gente, como que tem esse chamado, esse encargo de profeta hoje, a gente está preparando um povo para a volta de Cristo, né? Então, vai ter profetas que ele não vai profetizar, ele vai só preparar esse povo, a noiva, trazer o alinhamento, a visão. Então, esse dom de profecia no Antigo Testamento, os profetas, né, que profetizavam a palavra, então qual era o padrão? Era assim, se esse profeta que eu mandei no meio de vocês, liberar as minhas palavras e elas se cumprirem, agora eu não vou lembrar onde está, depois você põe lá para eles. Esse profeta foi eu que enviei, mas se as palavras não se cumprirem, não fui eu que enviei. Então, esse eram as profecias, pelo amor de Deus. Não, e essas eram profecias do Antigo Testamento. E muito delas, elas traziam um juízo, porque não havia sido, Jesus ainda não tinha morrido, o Espírito Santo não tinha sido liberado sobre toda a carne. Não tinha isso que a gente vive hoje, a consciência do pecado, do Espírito que está indo. Então, precisava ter um profeta para falar, vocês estão errando. Hoje, se você tem o Espírito, gente, se errar,
na hora você já perde perdão. Você tem consciência. Sendo avisado pelo próprio Espírito. Só que lá naquele tempo, quando eles erravam, eles precisavam de um profeta chegar lá e apontar o erro claramente para que eles pudessem ter a chance de se arrepender, para que eles não fossem para o inferno. E hoje nós temos o Espírito Santo. Então, existe profecia hoje? Claro que existe. Você vai lá ler 1 Coríntios 12, 13 e 14, vai falar sobre os dons do Espírito. E de todas as de todos os, são 9 dons do Espírito, né? De todos os 9 dons, um só edifica você mesmo. Os outros 8 são para o corpo, para edificação mútua. Então, daí você vai ler lá, né, dos 9, isso já fala muito sobre o Espírito Santo, né, sobre o caráter de Cristo. Mas ainda Paulo ele vai deixar um conselho, se eu não me engano, em 1 Coríntios 14, seguir o amor e buscar com dedicação os dons espirituais. E qual que ele fala? E principalmente o dom de profecia. Aí depois ele vai falando. Por quê? Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica, encoraja e consola. Então ela traz essa medida, né, no corpo de Cristo. E eu vejo quanto isso é poderoso. Compartilhar um testemunho que aconteceu ontem na igreja, né? As minhas meninas, elas fluem muito no dom da profecia, porque elas vêm... Até um dia uma amiga chegou, amiga, como você ensina? Eu não ensinei a ouvir para elas aprenderem. Igual eu no dom de pintura, elas aprenderam vendo eu viver essas loucuras. Não dá, não é ensinar. E claro assim que eu já discipulei, né, elas, mas assim, o dom, assim, eu vejo elas naturalmente, é uma coisa assim, parece assim, que foi transferida, assim, sabe? Para elas. E ontem aconteceu uma situação de uma menina da igreja, ela estava passando ali por um processo de cura, e ainda assim que palavra. E Deus falava assim todo momento com ela, mas eu tava, tipo assim, a pergunta dela, onde você estava quando estava acontecendo isso? E o Senhor falando, eu estava do seu lado, eu estava do seu lado. E nisso, olha a loucura, a minha menina do meio fez um desenho, uma mulher segurando na mão de Deus, assim, e você via claramente que ele era um homem de dourado, assim, com uma coroa na cabeça, segurando na mão de uma menininha pequenininha. E abria, assim, era um lugar assim, cheio de espinhos, mas abria um caminho para o trono. E dava a mão. E a Isa desenhou. E a Manu estava escrevendo a carta. E as duas pensaram na mesma pessoa. Mas elas se conversaram? Não, mas elas pensaram na mesma pessoa. Aí a Manu falou assim, Isa, para que você vai dar esse desenho? Para aquela mulher ali. Eu vou escrever a carta para ela. Então, tipo assim, aí quando as duas foram lá entregar... ela na carta respondia, falava aquilo que ela estava perguntando. Então, como isso é precioso, aquilo selou aquela palavra ali, aquela profecia, selou aquilo que ela estava vendo, porque Deus estava revelando algo, né, que estava acontecendo ali, e as duas, né, desenharam ali, escreveram, e a mulher chorou, nossa, horrores. E quando elas desenham, porque eu já vi algumas pessoas postarem que recebem, eu fico com um pouquinho de medo, não quero muito. Não, eu também fica. Quando eu entrei na igreja, eu queria. Eu falei, nossa, que bonito esse negócio de arte. Depois que eu vi o primeiro. Mas é quando as meninas, elas fazem isso, elas te procuram antes ou elas só avisam? Não, elas fazem, depois elas me avisam. Mãe, eu vou dar para tal pessoa, né? Mas elas já fluem, então você fala assim que na criança existe a pureza, né? Como a gente estava falando dos dons, o Paulo ele dá esse conselho, né? Seguir o amor. Sim. Então, a primeira coisa, antes de você ter o dom de profecia, é você ter esse caráter, esse fruto no seu espírito. Porque quando você vai ler lá em Coríntios 13, amor não é isso que as pessoas pregam por aí, ou que a gente vê nas novelas. O amor de Cristo, você vai ver, eu vou ler, gente, porque eu amo esse versículo, e ele é um balizador para quê? Para a gente fluir nos dons. Gente, cadê o primeiro? Então é engraçado observar como que cada café está complementando o outro. Tipo assim, a gente não pensou nisso, né? Mas muito engraçado isso, observar como que cada coisa está encaixando uma na outra. Então, lá em 1 Coríntios 13, vai falar assim, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. E aqui quando fala não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, a gente vai ter uma tradução que fala assim, não busca os seus próprios interesses.
Então, para quem profetiza, gente, isso aqui é uma característica fundamental, que você só vai ter quando você tem o amor. Você não busca um interesse próprio, você busca edificar, encorajar e consolar o outro. Então, a gente viu essa distorção no Brasil, porque muitas pessoas começaram a usar o dom para benefício próprio, para si. Então, é onde ou muitas pessoas rejeitaram, né, um dom tão precioso no corpo de Cristo, ou tipo assim, ou tá confluindo de maneira indevida, que é o que a gente vê, né, muito isso. Mas quando ele é usado da maneira correta, o dom de profecia, meu Deus, ele edifica, encoraja, consola, reafirma muitas coisas na vida da pessoa, né? E só o dom de profecia, ele pode fazer isso, e você vai profetizar através do Espírito Santo. Sim. Né? Então é para transmitir uma mensagem que aquela pessoa precisa naquele dia para ser fortalecida. Às vezes de uma dúvida que ela tem, então quando você vai lá, chega lá e fala, chega, né, através do Espírito e libera a resposta da pergunta, aquela pessoa ela é muito edificada, porque geralmente a pessoa faz as perguntas na cabeça, não tem como saber. Então o Espírito Santo ele vai compartilhar com você a resposta. E muitas vezes não vai fazer nem sentido, porque é sobre o outro. Aí você tem que ser corajoso e obediente, né? Para liberar. E daí no Novo Testamento, qual que é o padrão? Julgar todas as coisas. Tá lá, depois eu vou mandar para Ana. Fala assim, não apagueis o Espírito. Sim. Né? E não desprezeis as profecias, mas coloquem à prova todas as coisas e retenham aquilo que é bom. Então, essa é a medida do Novo Testamento. Não é mais aquela, não, se eu falar e se cumprir, eu mandei. Não, essa era a medida do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ainda não havia sido liberado sobre toda a carne. Então, hoje a medida é, eu libero uma profecia sobre a sua vida, e você tem o direito, não a pessoa, tá, gente? Quem julga é o Senhor Jesus. Você vai julgar as palavras que foram liberadas. E às vezes, se não faz sentido aquilo que você ouviu ali naquele momento, eu falo assim, coloca numa prateleira e deixa lá e vai orando sobre. Filtra pela palavra, filtra através da oração, que se for do Senhor, uma hora ele vai trazer ali. Mas se você vê que você orou, você filtrou, não é para você, descarta, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então essa é a medida do Novo Testamento. Para você liberar uma profecia, a pessoa ela pode, ela deve, isso é uma coisa saudável no corpo de Cristo. E é uma cultura que a gente precisa ensinar, porque muitos não sabem. Eles acham que uma pessoa vai liberar uma profecia, ela é a voz de Deus sobre a terra. E não é. Então, assim, eu já vi casos, assim, já ouvi testemunhos de pessoas que profetizaram, acabaram com a vida de uma pessoa, porque a pessoa ela acreditou tanto naquilo que não era de Deus. Mas só que se ela soubesse disso, filtra, e tem o que é bom. Isso daí já, né, já ia aliviar tantas cargas, tantos fardos pesados daquela pessoa, e ela não seria tão ferida. Então, de uma maneira saudável, é muito bom, né? A gente tem vivido isso aí, né? Na igreja, a gente vive num ambiente profético, onde o espírito não é apagado e as profecias são desprezadas. E a gente tem visto como isso edifica o corpo de Cristo. Ela usada de maneira saudável, ela edifica, né? Eu queria contar a minha recente experiência com o desenho da filha da Pri. Eu tava lá orando e assim, eu já falei aqui no café que eu venho de um processo de restauração. Agora, né, eu fiquei um ano longe da igreja. Não longe do Senhor, mas com certeza fora do centro da vontade dele, com certeza. E aí eu tava lá, assim, cheia de crise, né, gente? Cheia de crises, dúvidas, e orando ali, né, falando, Senhor, como que eu vou voltar para o lugar onde o Senhor tinha pra mim? Até mesmo você falou isso uma vez. Como que eu vou voltar? O que eu vou fazer? Porque quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá. Não é um caminho que você pensa em chegar lá, não é um plano. Senhor, você foi obedecendo, você foi chegando naquele caminho. Eu não via mais como voltar a ser o que eu era. E eu estava lá orando naquele dia, foi logo na segunda vez que eu ministrei. A Pri estava ministrando, você ia ministrar nesse dia. E aí veio a Manu. Foi a Manu? Não, foi a Rafa. Uma pequenininha. A Rafa veio com um desenho, ela falou, tinha pra você. E aí era um desenho, eu nem lembro do desenho, era umas florzinhas, um céu, tem. E aí tava escrito assim, Jesus ou Deus ama essa igreja e você. E assim, é aquilo, quando você tá orando, a profecia ela vem para te encorajar e vem para responder resposta. Talvez esse desenho na mão de outra pessoa não ia fazer sentido. Mas na hora que eu li, o Senhor trouxe o texto de quando o Senhor Jesus, né,
ainda aqui na terra, antes de subir, ele vem, ele aparece para os discípulos e ele fala, dá o recado acho que para Marta, para Maria, não me lembro, e fala assim, olha, vai, chama os discípulos e Pedro. Então naquele momento o Senhor estava mais uma vez afirmando que apesar de Pedro ter se perdido, ter saído do propósito, o Senhor estava chamando ele de novo, né? Então chama os discípulos e a Pedro. E aquilo ali já, meu Deus do céu, já arrebentou comigo. Nesse dia o Jean ministrou oferta e o Senhor trouxe mais uma testificação no meu coração através da vida dele na oferta. E aí a Pri foi ministrar. E ela ministrou, enfim, ali que ela foi seguindo, foi testificando o que Deus tinha falado comigo ali. E aí no final ela encerrou com Pedro, que não fazia muito bem parte da linha que ela estava seguindo, mas ela encerrou com Pedro. E eu achei, eu falei, Deus, eu não vou negar. Eu não vou endurecer o meu coração ao ponto de falar que não é o Senhor falando comigo, porque o Senhor acabou de falar esse texto comigo. E era o mesmo texto que você leu. É que não tinha na mensagem, Deus falou para mim compartilhar ele na hora. Então foi algo que não fazia parte da mensagem, mas entrou por causa da Angélica. E aí eu falei, não tem como endurecer meu coração. E aí aquela testificação. E aí depois você veio e você orou comigo. E a palavra que você liberou comigo foi a mesma de Pedro. Né? Então, assim, o Senhor sabe quando a gente precisa, o Senhor conhece o nosso coração. E a profecia, ela vem para encorajar. Porém, eu já recebi em um outro momento uma outra profecia que eu até falei, não seja essa voz brincando. Mas, é verdade. Uma vez eu tava orando. Escuta. Eu tava orando. E eu sou da dança desde que quando eu me converti, né? Deus me permitiu dançar e glória a Deus por isso. E eu tava orando lá numa vigília de oração e veio um profeta e pôs a mão na minha cabeça. Ele falou assim, olha, é isso que te digo. E você vai gravar CD. Eu vou gravar CD. Você vai gravar CD e a sua voz vai libertar muitos cativos. Cara, eu ministrava e dançava. Se ele tivesse falado sobre a minha voz através da ministração, se ele tivesse falado da minha voz através da arte ali, da dança, mas ele foi específico, ele falou que eu ia gravar CD. Mas você sabe o que acontece, Angélica? O problema é, eu recebo uma profecia da parte do Senhor e eu quero interpretar. Às vezes você recebe uma palavra, só que a gente não se limita a ela. Eu já vi isso acontecer. Por exemplo, um dia foi uma pessoa em casa, é mais ou menos a mesma linha. Ela tinha recebido uma profecia e a profecia era genuína. Era genuína, só que na hora dela transmitir, ela acrescentou muito dela. E na hora que ela começou a falar, essa pessoa compartilhando comigo, eu tive a mesma visão que essa profeta teve. Deus, assim, foi muito específico em me mostrar qual que era a visão. Recebendo notas. Eu via notas caindo sobre a cabeça dessa pessoa. Notas musicais. Ela poderia ter falado só isso. Olha, eu vejo notas musicais caindo sobre a sua vida. E canções, assim. O que a mulher foi falar? Aí, na hora que ela foi falar para essa pessoa, você vai gravar CD, você vai ser uma pessoa relevante no mundo. Ela enfeitou. Era mais bonita ela ter falado, olha, eu vejo ser específico naquilo que Deus está te mostrando. Eu vejo notas musicais caindo sobre a sua vida, né? Eu vejo canções, acabou. Aí eu fiquei, por quê? O chamado dela era sala de oração. Não tinha nada a ver com gravação de CD, ser famoso, no gospel. Você entende? Então ela rejeitou uma profecia genuína, porque na hora que aquela pessoa foi transmitir, ela enfeitou demais. Então isso é uma coisa que eu ensino, né? Daí você falou da escola de profetas. É algo que a gente tem ensinado. Deus falou, ó, amor, vamos supor que Deus... não entendi isso. Gente, é verdadeiro. Deus ele não tem problema com a sua verdade. Ele tem problema com a sua falsidade, com as hipocrisias. E algumas das vezes, né, o que a gente vê acontecendo também entre os profetas, né, que não tem muito conhecimento. Eles acham, assim, que profecia é eu liberar uma palavra e Deus, ele é meu escravo, ele é obrigado a cumprir. Deus, ele tem um compromisso com a palavra que sai da boca dele. A palavra que sai da boca dele e você liberar, com certeza, ela não vai voltar vazia, né? Fala em Isaías 55, ela vai cumprir aquilo que lhe apraz, ela vai se cumprir. Agora, liberar uma profecia e Deus não falou nada, mas eu liberei, gente, ele não tem compromisso com aquilo que você está falando. Deus ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Então, profecia, ela tem muito mais a ver com eu receber uma mensagem da parte do Senhor
e transmitir do que eu vou lá e não tem nada disso, não é profecia, eu só tô eis que te digo de mim mesmo. Já começa essa parte aí do a hora que ele falou pra mim, quando eu fechei o coração, tipo, Deus, não, mas talvez tenha a ver com o seu chamado libertário na dança. Talvez na palavra, o enfeitar muito, talvez a profecia leve muito. Então, por isso que a gente precisa julgar, né? Posso perguntar? Vai ter que fazer um corte. Ai, vamos voltar. O enfeitar, vai do enfeitar, a profecia. Vai. Então, às vezes a pessoa ela está enfeitando muito e a palavra é genuína. Então, é muito válido, gente, a gente julgar. Porque às vezes a palavra ela é genuína. Então, mas por causa disso você não rejeitou no seu coração? Na hora. Eu tinha até só que eu vejo que tinha a ver com o seu chamado. Mas talvez não era sobre a música, talvez é com aquilo que Deus colocou. E por ele enfeitar demais, você rejeitou por ele, nada a ver com a música, mas talvez Deus não estava falando com ele sobre a música. Ele interpretou errado, transmitiu do jeito dele e você descartou assim, entende? Então a gente ensina muito isso na escola, esse se mover de maneira genuína, porque as pessoas elas ainda têm muita dúvida sobre o dom profético, né? Então ali a gente tem um ambiente de treinamento para a gente ensinando isso para as pessoas de maneira sadia, porque isso é muito necessário hoje no corpo de Cristo, né? E Paulo fala, né? Não apagueis o Espírito e não desprezeis profecias, isso está escrito. E a gente despreza ou porque a gente não conhece, ou, né? Ou porque a gente teve o contato e não foi tão legal quanto a gente imaginava, ou até mesmo se feriu, isso virou um trauma, e por isso a gente rejeita mais a profecia liberada de maneira genuína, ela edifica demais. Deixa eu fazer uma outra pergunta em cima de um testemunho que eu tive. Acontece também, então, do profeta entrar em crise. Porque comigo aconteceu assim. Eu fiquei grávida 5 vezes. E antes da Maria Helena, eu fiquei grávida, eu recebi uma palavra, né? De alguém que eu acredito ser alguém de Deus, sabe? Já se perdeu, sim, porém, ela é uma mulher de Deus, sabe? E eu acredito naquela palavra. E ela me falou que eu já tinha amado o Dani, né? Eu estava grávida pela 4ª vez. E ela falou que essa criança seria uma medida de Deus na minha vida, ele seria um profeta. Enfim, ela liberou essa palavra, né? Que seria um piá e que ele seria um peso de medida e que ele iria alcançar pessoas que eu não alcancei, né? E eu recebi aquela palavra, porém, depois eu perdi o bebê, né? E aí depois eu engravidei da Maria Helena. E aí quando eu perdi o bebê, ela entrou em crise. Ela falou assim, mas como assim? Porque o Senhor me falou. E aí quando eu tava passando bem mal, eu avisei ela, falei, olha, você tá assim... vou perder o bebê tá sem vida, né? E ela entrou em crise. Porém, depois de um tempo, se passou, e a gente achava que aquela palavra era pro bebê que eu tava esperando, porém a gente entendeu que era o Dani, o Carlos Daniel, ele já existia, né? Só que assim, naquela época, ela entendeu que era aquele bebê. E aí, depois o tempo se passou, e quando eu perdi o bebê, ela entrou em crise. Sim, sabe? Foi terrível para ela. Mas isso também é falta de entendimento, porque o que a gente tem que ver? O padrão do Novo Testamento, para você saber se um profeta é genuíno ou não, se ele tem o dom de profecia, não é a assertividade da profecia, né? Então, a gente precisa entender isso também. Quando você vai ler lá em Mateus 7, fala assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, às vezes eu sou genuína, mas, gente, eu sou humana, eu sou um instrumento humano. Naquele dia eu não estou tão legal, ou eu não consegui interpretar direito. Então, isso não faz de mim um falso profeta. Faz de mim uma pessoa humana que pode errar, que pode falhar, e a gente está sujeita a erro. A diferença é você se humilhar e pedir perdão. Ó, aquele dia foi... E às vezes, se ela é sua amiga, gente, eu tenho muito cuidado em liberar a profecia para quem eu conheço, porque às vezes a intenção do meu coração é abençoar, e não é uma profecia, não é uma medida para aquela pessoa. Então, tomar muito cuidado com sentimentos, emoções, porque né, pode ser a sua alma falando, querendo abençoar a vida da pessoa, e não é uma profecia. Entendeu? Então, qual que é a medida para mim saber? Então, provavelmente ela não sabe essa parte, né? Que fala que um falso profeta, você vai conhecer pelos frutos. Como os frutos? Os frutos que falam lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, amor, paz, paciência, domínio próprio. Então, assim, é através disso. Você vai olhar para casa para ver aquela pessoa.
Então, às vezes, vocês sentaram aqui falaram disso, hein? Porque, assim, às vezes você tá achando que é um falso profeta, mas se a vida dele tá toda alinhada, não tem nada a ver. Ele só tá num dia ruim e era para um outro tempo. Para um outro tempo, às vezes não discerniu direito. Então, quando você vai olhar lá os falsos profetas, gente, e eu falo assim, eu uso muito aquela parábola da figueira, sabe? Quando Jesus olha de longe, tá cheio de folhas, e Jesus sente fome. E a figueira, né, eu falo, gente, a gente aprende muito com a natureza. Jesus usou a figueira porque tem algum motivo específico, biológico, que ele criou naquela árvore que ele queria ensinar alguma coisa pra gente. E a figueira, ela tem uma característica interessante, que ela primeiro dá as folhas, para depois dar o fruto. Então Jesus olhou de longe, estava cheio de folhas, o que ele pensou? Vai ter fruto, porque ela dá primeiro as folhas. Então, vai estar cheio de frutos. Então, quando ele, só que de longe ele viu. Porém, quando ele chegou perto, não tinha frutos. Então, isso no relacionamento, você pode ver, falso profeta, ele é inacessível, ele vai fugir de relacionamento, porque na intimidade, ele não é acessível. Na intimidade, você revela o caráter. Se você tem o caráter de Cristo. Então, às vezes, você acha que a pessoa está profetizando, e lá em Mateus 7 vai falar. Muitos naquele dia me dirão, eu profetizei em teu nome. Gente, você vai para o inferno profetizando. Eu curei em teu nome, você vai para o inferno curando pessoa. Eu expulsei, gente, expulsou do nome, mas vai para o inferno. Por quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então está ligado ao caráter. Aquilo que eu faço, e eu falo assim, gente, você só vai entrar no céu aqueles que são parecidos com Cristo. Se você não se parece, vai ter, Deus não reconhece. Ele só reconhece aqueles que são mais semelhantes do Filho. Então, o que eu preciso buscar? Qual que é? Olha dentro daquela pessoa, geralmente. Inclusive, eu quero entrar nisso. Essa palavra que eu recebi de uma rede, que eu pesquei, foi do falso profeta. Como que eu sei? Vai olhar a vida dele. Era uma pessoa conhecida da gente, estava no quarto casamento, os filhos tudo destruído. Gente, aquela bagaceira. O rato não tem um testemunho, é um rato de destruição que segue aquele caminho. Mas assertivo, não latente. Eu nunca vi uma pessoa com o dom daquele, ele abre assim e começa a ler. É um negócio assim. E as profecias que receberam de Deus, de um falso profeta. Mas vai para o inferno profetizando. Então, para você saber, como você sabe se é um falso profeta ou se é um profeta genuíno, não é pela assertividade do dom, porque Deus fala que quem profetiza, mas pratica iniquidade, vai para o inferno. Porque ele não vai se limitar à pessoa. Eu falo assim que isso me dá muito mais temor, porque eu entendo que não é sobre mim. Ele usa uma pessoa que ele vai mandar para o inferno e vai indicar de uma pessoa. Então, se eu estou aqui fluindo de maneira genuína, também não sou eu. Porque uma pessoa que está lá com a vida toda cheia de pecados, isso é uma dúvida que eu falo assim, Senhor, tá, mas me explica isso. A pessoa está profetizando a sua palavra, ela vai para o inferno. Essa é a diferença. Naquele grande e temível dia, tudo vai se revelar. Se ele realmente está com Cristo ou não. E o Senhor não vai se limitar. Às vezes a gente acha assim, não, mas como que Deus usa ele? Lá em Romanos vai falar que o dom é irrevogável. Porque o Senhor não é igual a gente. Ele dá um negócio, mas ele pega de volta. Então a pessoa, o que eu acho, né? A pessoa começou de maneira genuína a receber o dom. Depois, ela, em vez dela passar por uma forja de caráter, porque geralmente quem entra nesse dom de profecia, se Deus não permite que molde caráter, você vira orgulhoso mesmo do amor. Não é o amor, é um orgulhoso. Ele não busca seus próprios interesses. Mas se eu não sou uma pessoa forjada nos processos de humilhação, arrependimento, provavelmente eu vou pegar essa linha. Então, o dom vai ficar lá. E se Deus quiser usar você para indicar uma pessoa, ele não vai se limitar no seu pecado, ele vai usar. Assim como nós que buscamos, né, ter frutos, o Senhor vai ir por causa de nós, não. Não é por causa daquele que está dando certo, não. É porque Ele ama demais aquela pessoa e Ele quer te usar para levar uma mensagem para aquela pessoa. Então, isso é algo muito forte que a gente precisa compartilhar. Por isso, veio lá na escola, porque muitos não sabem dessa diferença, né? Então, assim, rejeitaram por não conhecer. E quando você conhece, você entende que Deus dá as medidas para você se proteger dos falsos, de uma profecia, né? Não se proteger, mas você tem a responsabilidade de julgar. Sim. Você não vai receber todas as coisas. Eu, até às vezes, assim, pessoas que são famosas, que eu admiro muito, tudo que eu assisto eu filtro. Gente, você precisa, gente, isso é saudável, é saudável. Filtra e retém aquilo que é bom, né? Começa, se você não pratica isso, começa a praticar, isso vai ser muito saudável para a sua vida.
E lembrando que não é para você virar um julgador de pessoas, é para você julgar aquilo que está sendo falado, se isso provém do Senhor ou não. Provém do Senhor, pega para você, isso vai te edificar, porque a palavra sai da boca de Deus. Não veio da parte do Senhor, descarta e continua amando aquela pessoa. Essa é a medida da profecia. Nossa, Deus tem falado tanta coisa assim, e quanta coisa eu sabia, mas parece que eu não entendia, e agora eu entendo. Sabe? Meu Deus do céu. Que o Senhor libere sobre a vida de quem vai assistir tudo que Ele tem falado com a gente, assim, porque nós temos vivido um tempo, assim, de um alinhamento mesmo do povo de Deus, sabe? Da igreja do Senhor. Tem sido tão maravilhoso o que Deus está fazendo. E eu fico impactada, eu tô impactada. E a palavra fala, né, que a verdade ela liberta, né? Então, eu acredito mesmo que vai libertar muitas pessoas, porque é a verdade de Cristo que liberta, né? E isso tudo que a gente está sendo falado, a gente vai procurar na Bíblia, todos esses versículos aqui, vai ler, vai estudar. A gente, por muito tempo, a gente acreditou em tudo que se falava em altar, porque a gente achava que era homem e mulher de Deus. E aqui, ó, seu manual é esse aqui, ó, tudo você tem que filtrar para você, e você precisa conhecer, para você saber se você está aí na sua igreja, está sendo pregado, está escrito aqui a verdade do Senhor. Aí muitos perecem por falta de conhecimento. E eu falo assim, gente, isso é tão sério, que antigamente, no Antigo Testamento, o povo se movia, mas eles não tinham uma palavra escrita. Hoje a gente não tem nem desculpa. Não. Hoje a gente pode ler, aprender, conhecer, se esforçar. Mas a gente não tem o mínimo de pegar, abrir uma Bíblia e estudar. Então, por isso, a gente perece por falta de conhecimento. Porque todo conhecimento aqui, pra gente se proteger das mentiras, de todo engano de Satanás, tá aqui, a verdade que liberta. Então, se a gente buscar na palavra, a resposta que está procurando está aqui, ó. Sempre tá. O Senhor não nos deixa. Ele é um bom pastor. Sim. Ele vai pastorear a sua igreja. Ai, amiga, continua. Eu tô filtrando. Ai, é isso. Porque antes de bater, você está batendo aqui na gente. Pri, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir para a última. Sim. Você, né, trouxe isso para a gente congrega hoje na mesma igreja, né, na mesma casa. Você trouxe isso para a nossa igreja e tem outras pessoas que se movem nesse dom aqui também. Você já recebeu algum quadro? Eu ia perguntar isso. Que bom. A primeira vez que eu recebi um quadro, eu me movi muito tempo mais abençoando pessoas, né? A primeira vez que eu recebi um quadro foi na primeira escola de artes, dos primeiros alunos que eu formei. E foi assim, foi muito lindo porque eles pintaram junto e essa é a essência que eu carrego, sabe? Ver o corpo de Cristo unido, independente de placa, a gente tem que levantar o nome do Senhor. Lá no céu, a gente não vai ter um lugarzinho da igreja tal, da igreja tal. A gente precisa entender, a igreja precisa entender isso urgente, para cair toda a competição. E eu achei isso lindo, que eles em unidade, eles pintaram um quadro. Cada um pintou um pedacinho de uma palavra. E junto ali formou. Então isso para mim foi muito simbólico, porque é uma mensagem muito forte, assim, que eu carrego, que eu desejo ver no fundo do meu coração, né? João 17 se cumprir, ali os alunos, né, encarnaram isso, né? Tipo assim, de não ter competição, divisão, não, vamos junto aqui, ó, se mover junto. Né? E se a gente entendesse, gente, o poder da unidade do corpo de Cristo, meu Deus, o Jesus já tinha voltado. O evangelho já teria sido pregado por toda a terra, mas a gente ainda tá nessas briguinhas de igreja, gente, coisas sem sentido, coisas dessa terra. Então, se a gente entendesse o poder da unidade, meu Deus, como isso é poderoso no reino do céu. Como isso é poderoso. Então, esse primeiro quadro que você recebeu foi dos alunos. Foi um quadro ou foram vários? Aí depois, na segunda turma que eu formei também, algumas alunas, elas liberaram, assim, no dia da formatura também. Então, foi esses que eu recebi. Eles fizeram todo sentido para você? Sim. Você já ficou algum quadro para você? Não. Deus não fez uma palavra para você fazer? Ainda não. Porque geralmente as palavras que eu recebo eu guardo vivo ali, né? Eu falo assim que o dom ele tem muito mais a ver com abençoar, ensinar o outro. Igual você falou do Espírito, um só. Sim, para identificar. Sim. Gente, é o filho da vida. Vocês sempre vão ver um bebê chorando por aí. Porque são muitos bebês, até essas crianças crescerem, vai ter chorando. O dom ele é sempre, e eu faço muito uso do dom de línguas para minha edificação pessoal, porque, meu Deus do céu, como que eu necessito desse dom em mim. Mas é só esse, tipo, todos os outros é só para dar. Todos os outros é só para você entregar. Você só entrega, você só passa. Amiga, tem a última? A última é para você falar então um pouco do seu livro, para a gente caminhar para o fim.
seu livro, A Escola de Profetas. A gente falou bastante, mas a gente não tocou no assunto do livro, do maravilhoso, por sinal. E é um testemunho que eu quero dar, né, também. Eu não tenho muito hábito de leitura, até falei com a Pri quando eu comecei, e aí eu não ia conseguir comprar o livro. E aí, no dia do lançamento do livro, eu fui lá, e eu estava na escala da mídia, fui fazer as fotos do culto aquele dia, e aí, na hora de ir embora, a Pri me deu o livro. E eu fiquei muito feliz que eu ganhei o livro, né, porque eu não ia poder comprar, e eu não tenho hábito de leitura, porém eu queria bastante aquele livro. E aí a Pri me deu, eu comecei a ler, e depois que vocês vão ver o livro, ele tem algumas coisas para você escrever, né, para desenhar. E eu tava anotando no meu blog, falei, jamais vou escrever no livro, vou estragar meu livro. Como parece que minha letra tá feia, vai estragar meu livro. E aí você falou assim, você nem pagou por ele, você tá querendo dó de estragar o dó dele, né? E aí já foi a primeira livrada que eu levei, né? E eu comecei a desenvolver as tarefas que o livro propõe pra gente, né? E tem sido uma bênção, tem me abençoado. Eu não li ele com tanta constância, porém, eu estou lendo, não parei de ler. Meu redator até fala assim que ele é meio tão devocional, né? Mas não foi intencional. O livro, na verdade, ele nasceu a partir das escolas. É a primeira escola que eu dei, né? Como eu falei, eu ia orando, Senhor, eu sei nem o que eu tô indo fazer. Tipo assim, eu comecei a escola por causa de uma obediência mesmo. Eu nunca imaginei ser professora, nem professora de arte profética. Então, meu Deus, né? Estava nos planos do Senhor. Então, quando a gente entrega os nossos planos, os nossos sonhos, né, para viver os deles, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, mas a gente sabe que é muito melhor, né, que a gente sonhou, que a gente imaginou. E eu lembro que, né, eu sempre ia assim, falando, Senhor da glória, eu não sei nem o que eu estou indo fazer lá, e o Senhor falava, você só vai, porque me dá liberdade para me fluir. Então, o Senhor, ele foi dando temas para mim. O Senhor foi te dando temas. Então, o Senhor ele foi me dando temas para mim trabalhar com os alunos. Então, na primeira escola, foi mais assim, o Senhor falava comigo dos temas, eu trabalhava com eles ali para eles fluírem através da pintura, né? Aí, já quando eu vim para Rolândia, que aqui também, né, teve essa fome por aprender, e a Fer falou, bem, tem bastante menina aqui que quer fazer. E eu comecei a escola aqui. Daí o Senhor falou assim, agora tudo isso que você ensinou para os alunos ali da primeira turma, você vai começar a escrever. Então, toda semana que eu vinha dar aula para os mesmos temas da primeira turma, eu comecei a escrever. Assim. E quando terminou, né, tudo ali, estava tudo montadinho, era para ser a apostila da escola online, né? Porque sempre muitas pessoas me procuravam querendo saber sobre arte profética. Então, assim, já tinha esse sonho, né, no coração do Senhor de nascer essa escola para ajudar outros que foram no mesmo não, porque você não vê pessoas ensinando, né? Então, eu meio que sou uma desbravadora aí dessa terra aí. E daí, quando a gente terminou, a Vanessa, a esposa do Fer, ela começou a me ajudar e a gente começou a montar o que seria a apostila, então a apostila de arte. Aí, começamos, quando a gente estava no último, era módulo, né? No último módulo, a Vanessa olha assim pra mim e fala, não, pra minha vida não tem controle, né? Deus que tem controle, porque eu tava imaginando um negócio e eu tomo outro rumo. E daí a Vanessa, né, manda mensagem, a gente fazia isso tudo online. Ela falou assim, Pri, eu sei que você quer que isso aqui seja uma apostila, mas isso aqui não é uma apostila, eu sinto muito. Falei, não, Vanessa, pelo amor de Deus. Ela falou, não, Pri, isso aqui não pode ficar só no quadradinho da escola. Você vai ter que abrir para outras pessoas que querem conhecer esse conteúdo aqui. Nem é tanto sobre arte profética, é sobre um fundamento bíblico que as pessoas precisam conhecer. Porque eu falo assim que não é sobre arte. Ali na escola você vai aprender muito fundamento bíblico, né? As maneiras certas de você usar os dons, de você fluir, né, de maneira genuína e para que todo esse espírito de engano, né, caia por terra. Então você vai combater isso com a verdade, vindo o ensino da palavra. Então daí ela falou assim, não, Pri, você não pode. Daí eu fiquei relutando, Senhor, será? E daí eu lembro que eu estava orando. E eu lembrei que quando o ministério nasceu, isso lá em Bela Vista ainda, o Senhor me deu o nome de um livro que eu ia escrever, o Deus Criador e a Arte. E eu anotei. E eu lembro que eu quis começar a fazer, não estava no tempo, né? Eu tentei começar a escrever, nossa, e não fluía. Acho que isso foi coisa da minha cabeça, nada a ver isso aqui. Porque eu tentei, falei assim, não, então, assim, porque eu sou muito obediente, né? Não, Deus me deu fazer, vou fazer agora, é pra agora. Só não era daquele tempo, e nem era do jeito que eu tava imaginando, né? Eu brinco assim que eu sou a única pessoa que já até escrever um livro sem saber que tá escrevendo um livro, né? É os propósitos do Senhor.
Então ali eu tentei escrever, aquilo ali ficou guardado, eu tenho até os slides, sabe, do Google Drive, que eu escrevia, nossa, coisa nada a ver. Porque eu tentei mesmo, e na época, tipo assim, eu não tinha bagagem também, que eu tinha acabado de começar, não sabia nem o que eu estava fazendo, então o que eu ia escrever? Nem eu sabia o que eu estava fazendo ali, né? E daí eu lembro que não fluiu, daí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser minha alma que soprou esse título desse livro. Aí quando a Vanessa falou, eu falei, meu Deus já me deu um título, já estava pronto, só faltava o título que Deus tinha me dado lá 5 anos atrás. Você nem lembrava. Eu lembrei daí quando eu orei, né? Eu falei assim, nossa, Deus falou, vou escrever um livro, até tentei, não fluiu, será que é esse? Daí orando, era isso. Já estava escrito, só vocês só colocaram o título, que no caso eu já tinha me dado, né, quando nasceu o ministério. Então ele nasceu dessa maneira, né? E as escolas, aí a escola de arte, que eu já falei aqui, e esse faz uns 2 meses, nasceu a escola de profetas, né? A escola profética, para ensinar já as pessoas a fluírem nesse dom. Que daí a gente está gravando, e eu até estava comentando com o Fer, que assim, né, que as gravações, elas vão ser também tipo uma base de apoio para quem estiver fazendo a escola de arte profética, para entender mais sobre o profético, porque não é sobre a arte, né? É mais sobre o dom que você liberar uma mensagem através de uma pintura. Ao invés de você só falar, você vai você vai transmitir uma mensagem através de uma pintura, né? E é isso que vai ter poder de mudar a sua vida, né? Já para cair por terra toda idolatria, né? Porque não é sobre uma pintura, é sobre a palavra que sai da boca do Senhor. Sim. E ela sempre se cumpre. Cumpre. Ai, gente, que maravilha, né? Meu Deus do céu. Hoje eu fiquei um pouco mais impactada. Não que nos outros dias não foi, mas assim, eu hoje percebi como que Deus foi testificando todas as vezes, como que as palavras elas foram se acrescentando, se encaixando. Então, assim, nós vamos gravar, né, essa semana ainda com o Fábio vai falar sobre os dons e sobre os ministérios. Então, assim, eu acredito que vai trazer mais clareza ainda. Enfim, maratonem, assistam, que vai ser bênção. Sim. É isso, amiga, tá bom então? É isso, então. Então a gente tá muito feliz, Pri. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Compartilhar um pouco, né, daqui. Foi muito bom. No próxima temporada a gente já tá contando com você. Nós precisamos falar sobre o movimento, sobre a casa, enfim, sobre várias coisas. Compartilhar. Eu acredito, a Vanessa deu até a ideia disso, a gente gravar lá na casa da Cid, lá no Centro Profético, para que vocês possam entender tudo que está acontecendo e aqueles que têm sede, aqueles que se identificam, que estão no mesmo caminho, possam se alimentar disso que nós temos vivido aqui como igreja, mas que tem assim, meu Deus do céu, tem nos edificado tanto. E esse é o propósito do canal, é compartilhar aquilo que está nos abençoando, que a gente possa dividir com vocês aquilo que o Senhor já está ministrando no nosso coração. E se houver alguém aí do outro lado que tem sede pelas mesmas coisas que a gente tem, que vocês também sejam alimentados, que vocês sejam saciados pela palavra de Deus que tem nos abençoado tanto. Amiga, é isso. Não, é isso. E Pri, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E até o próximo café. Até o próximo café. Tchau, gente. Separa. Olha, a parte que ele tá falando.